Página Eu já assisti, 51, professor. letra C. Os papagaios estão presentes em todo o território brasileiro. Ô, professor, Oi? também tem essas maritacas, né? Tem, com certeza. Mas aí, Vitorinha, maritaca é uma espécie diferente, tá? Uma coisa é papagaio, outra coisa é maritaca. A maritaca ela é um pouquinho menor, tá? Mas são, Aparece maritaca aqui em casa chama, direto também. isso, faz um barulho do caramba, né? Todos eles são chamados, presta atenção em mim, psitacídeos. O que são psitacídeos? Ele tem o bico arredondado, igual ao periquito, igual ao gaporne, igual a calopsita, igual a maritaca, igual ao papagaio. Todas essas aves que têm esse bico nesse formato são chamados de psitacídeos. E eles têm uma característica, que é repetir palavras. Eles não falam, eles não sabem o que eles estão dizendo, mas eles têm uma capacidade de repetição. Então, se você, por exemplo, treina uma calopsita, ela vai falar. Treina um papagaio, ele vai falar. Só que o falar não significa que ele está raciocinando as palavras, e sim que ele é um bom repetidor. Inclusive, periquito também fala. Se você olhar depois, acabar a aula, na hora que você tiver um tempinho, você olha lá no YouTube, periquito que fala, você vai ver alguns exemplos de periquitos que eles repetem palavras também, porque são denominados de psitacídeos, tá? Então, esses psitacídeos, a arara, o papagaio, agaporne, periquito, calopsita, maritaca, eles têm essa capacidade. A arara, inclusive, repete arara, a palavra ara, né? Vai ficar arara, ara, né? Então, assim, ela só repete, ela não sabe o que ela está dizendo, certo? Tranquilo? Bom, página 72, olha lá, ele tem lá uma ave lá, né? Os viveiros que abrigam as aves com risco de extinção são diferentes, são os mais diferentes possíveis, assim como as telas de arame que as cercam. O formato das telas dependem do tamanho das aves que irão ficar nos viveiros. É claro, se a malha é muito grande, como de uma arara, uma ave menor pode passar, né? Então, é claro que cada tela está relacionado ao tipo, obviamente, característico da ave que vai ficar lá, né? O formato da tela depende do tamanho, inclusive do organismo que vai ficar lá. Acompanhe as atividades e descubra as relações entre as medidas dos ângulos formados dessas telas de arame. Bom, você tem uma tela de arame aí embaixo e você repara que essa tela tem um formato hexagonal, uma tela com 6 lados. É uma tela regular, porque todos os hexágonos apresentam a mesma medida, tá? Então, aí, ele vai pedir para você completar as malhas que estão faltando. Então, ele vai pedir para você preencher esse hexágono que está aí. Repara que você tem espaços onde não tem o hexágono, e aí ele vai pedir para você completar isso e arrumar essa tela, tá? Isso, depois vocês façam aqueles 10 minutinhos que terminam a nossa aula, vocês voltam aí e terminam simplesmente completar, tá? Com o auxílio de uma régua e de um lápis fica muito mais fácil, tá bom? Exercício 2. As atividades a seguir, resolva as atividades a seguir para fazer a representação de uma tela de arame utilizada por viveiros de aves pequenas. Ele já disse aves pequenas, tá? Com auxílio de material de desenho geométrico, complete a tela de arame acima. Então, material de desenho geométrico vai ser a régua, ou um esquadro, ou, obviamente, um transferidor, alguma situação que tenha aí uma estrutura reta para que você consiga preencher. Isso acredito que não tenha maior dificuldade, depois vocês vão preencher isso aí, tá? Letra, bom, a letra A, eu pulei a letra A, né? Qual a figura geométrica mais utilizada para construir a tela de arame acima? Bom, não é a mais utilizada, é só a utilizada, né? Só tem essa figura geométrica aí. Qual é a figura geométrica? Uma figura geométrica de 6 lados, onde todos os lados têm a mesma medida. Então, escrevam lá, é um hexágono com H, tá?
hexágono regular. Tá bom? A letra B, professor já leu antes aí da letra A, é para você preencher a tela lá em cima, com os buracos faltando. E a letra C, para que os pássaros não prendam os bicos nos espaços da tela, foi passado um arame traçado todas as diagonais possíveis de um único vértice. Pessoal, grifa isso, por favor. Então, grifa. Traçado todas as diagonais possíveis de um único vértice. Então, grifa isso, porque senão vai dar problema. Faça essa representação na figura geométrica abaixo. Você entendeu o que ele quer? Ele quer que eu faça as diagonais possíveis de um único ponto. Quer ver? Presta atenção, por favor. Olha lá. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu vou ter um hexágono. Claro que na tua apostila ele é regular, o meu tá feinho, né? E aí a gente vai escolher um lado apenas. Eu vou colocar A, B, C, D, E e F. Que ângulo vocês querem? O A. O A. Então eu vou começar do A. Eu poderia começar de qualquer um. Por isso que eu pedi para você grifar. Trace as diagonais possíveis de um único ponto. Não são de todos, é de um único ponto. Então, eu vou traçar as diagonais possíveis. Eu já ensinei vocês a fazerem isso, quando nós vimos aqueles polígonos, o quadrado, o pentágono, o hexágono, lembra? Bom, do A para o F, não dá para traçar nada. Mas eu posso traçar do A ao E. Isso aqui foi uma diagonal. Eu posso traçar do A para o D. Isso é outra diagonal. Eu posso traçar do A para o C, que é outra diagonal. E não consigo traçar do A para o B. Então, olhando um único ponto, eu tenho uma, duas, três diagonais. Beleza. Agora, presta atenção. Professor, dá para fazer isso de todos os pontos? Dá. Vai ficar um emaranhado, mas dá para fazer. Não façam, eu vou fazer, só para você entender. Do F não dá para ir para o A, mas dá para ir para o B. Dá para ir para o C, dá para ir para o D, para o E não. Agora, a letra E, dá para ir para o A, que ele já foi, dá para ir para o B, dá para ir para o C, para o D não dá. A letra D já foi para o F, já foi para o A, está faltando aqui a letra B. E a letra C já foram em todas. O que eu fiz no quadro? Eu fiz todas as diagonais de todos os ângulos. Mas não foi isso que ele pediu na sua apostila. Ele pediu olhando um ângulo só. Beleza? Tranquilo? Então, você deveria ter feito na sua apostila o que nós fizemos anteriormente. Tá bom? Tranquilo? Era quais os ângulos, professor? Era o A? Vamos fazer de novo, então. Aqui, ó, Brunão. Eu tenho A, B, C, D, E e o F. Do A para o F não dá para ir. Do A para o E, deu para ir. Fiz uma diagonal. Do A para o D, outra diagonal. E do A para o C, outra diagonal. É assim que vai ficar a sua figura embaixo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, de nada, gato. Agora, só mais uma pergunta. Olhando essa figura que está no meu quadro, quantos triângulos você formou? 2. Não. 4? Ah, 4. Eu formei um triângulo, 2, 3 e 4. Certo? Então, eu tive 3 diagonais e eu formei 4 triângulos. Lembram-se? Tá bom?
Perfeito. Agora, eu vou precisar disso, obviamente, aqui na letra... Bom, analisando a imagem que você fez no exercício anterior, complete. Traçando todas as diagonais possíveis de um único vértice. Olha lá, de novo ele frisa isso. De um único vértice. Dividimos o hexágono em quantos triângulos? 4. 4. Então, escreva a palavra ou número 4. Agora, vamos lá. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é... Quanto era a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Olha lá. Vamos fazer um triângulo. Tenho aqui um triângulo igualzinho o esquadro de vocês. Este lado é igual a esse. Quanto mede esse ângulo? Quanto mede esse ângulo? 90. 90 graus. Quanto mede esse? Quanto mede esse? Se eles são iguais, vai medir 45 graus e 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto vale? 180 graus. 90, 45 mais 45 é 90. 90 mais 90, 180 graus. Outro exemplo, olha lá. Vocês também têm esse esquadro com vocês. Aqui embaixo eu tenho 90. Aqui eu tenho 60. Quanto mede aquele lá embaixo? 90. Quanto mede esse cara aqui? 30. 30. Por quê, Rafa? Porque 90 mais 100 mais 60 deu 150. A soma dos ângulos internos é 180. 180 menos 60 mais 90 dá 150. Esse cara aqui só pode ser o de 30 graus. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, completando agora. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. 180 graus. Obrigado, Brunão. 180 graus, vírgula. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono será a soma dos ângulos internos. Internos dos... Quantos triângulos? 4. 4. E agora você vai multiplicar. Se cada triângulo é 180 e ele tem 4 triângulos, então você vai multiplicar 180 vezes 4, que vai dar quanto? 720. Show de bola. Obrigado, Vitorinha. 720. Muito bem. Beleza? Tranquilo, simples assim. Agora, olha de cabeça. Vamos lembrar isso aí? Vamos lembrar Ô, professor. isso? Ó. Professor? Oi? Mas aí dá 720 o quê? Tipo, só 720, um número normal? 720, o número normal. Ele quer saber em graus. Quantos graus, Vitorinha? Tá bom? Bom, presta atenção. Pegando meu triângulo. Quantas diagonais tem um triângulo? A, B, C. De A em B não tem diagonal. De A em C não tem diagonal. Então, o triângulo não tem diagonal. Quanto mede internamente ele? Em graus? 180. 180 graus. Show de bola. Agora, vamos pensar o meu quadrado. Suponhamos que seja um quadrado, tá? A, B, C, D. Quantas diagonais ele tem? Uma. Show de bola. Vou começar daqui, do A. Do A, ele chegou no C. Quantos triângulos eu formei? 2. Quanto é que dá 180 vezes 2? 360. Então, aqui... 360. 360 graus. Gente, olha como a matemática é linda. Quanto mede esse carinha? 90. Quanto mede esse? 90. 90 e esse 90. 90 vezes 4?
360 graus. Aí os caras falam que matemática é difícil. Como? Se é exato. Não tem meio certo. Agora, olha aqui. Que figura é essa agora? Pentágono. Vamos ver partindo de A, B, C, D e F. Quantas diagonais tem esse pentágono? 3. 3. Na verdade, 3 não. Ele, na verdade, tem Não, diagonais 2. e vai formar 3 E 3 triângulos. Isso. Na verdade, ela pensou numa coisa e disse outra, mas tudo bem. É. Eu vou de A em C, uma diagonal. Show de bola. Eu vou de A em D, outra diagonal. 1, 2, 3 triângulos. Quanto que dá aí a soma dos ângulos internos? 540. 4, 540. Perfeito, gatinha. 540 graus. O que a Isabelle fez? Multiplicou 180 vezes 3. Deu 400 e é 540. Fechou? Tranquilo? O que a gente fez com uma figura de 6 lados? Teve 4 triângulos, multipliquei 180 por 4 e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, presta atenção. Agora que você já descobriu como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular, o que é regular? É que tem as mesmas medidas. Muito bem. Regular. E sabendo que o hexágono, utilizando para construir a tela, é regular, qual é a medida de cada ângulo interno desse hexágono? Quanto mede cada ângulo interno? Presta atenção em mim. Olha lá. Eu vou fazer o hexágono de novo, para a gente entender o que ele está perguntando. Eu tenho A, B, C, D, E F. Muito bem. Agora, ele está perguntando isso. Quanto mede esse ângulo? Porque esse ângulo é a mesma medida desse, é a mesma desse, é a mesma desse, a mesma desse e a mesma desse. Sabe por que é a mesma medida? Porque ele já disse, é um hexágono regular. Qual é a soma? Quais são as medidas dos ângulos internos desse hexágono? Você fez lá em cima, no quadradinho, lá em cima. Quantos graus tem ao total dentro dele? 720. Perfeito. Minha amada Rafa, quantos lados, quantos ângulos ou quantos vértices tem um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, tem 6 vértices, 6 ângulos. O que eu vou pegar com 720? Dividir por 6. Por 6. Quanto é que dá 720 dividido por 6? 120? 120. 120. Então, o que significa esses dados, meu amor? Que aqui vale 120, aqui vale 120, 120, 120, 120 e 120. Se eu somar tudo, vai dar quanto? 720. Show de bola. Então, eu sei quanto que é a soma total e eu sei quanto é cada ângulo. Sabe por que eu sei quanto que é cada ângulo? Porque ele disse que é uma figura regular. O que é uma figura regular? Ela apresenta os mesmos ângulos em todos os lados. Por quê? Porque, obviamente, ela tem a mesma medida. Beleza? Tranquilo? Então, complete a letra E com 120 graus. Show de bola? Bom, terceira questão, vamos lá. Uma vez que você já sabe calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular, trace todas as diagonais possíveis em cada polígono partindo de um único vértice e complete a tabela abaixo. Muito bem. Eu vou fazer a primeira linha, vocês vão fazer o restante, depois eu vou corrigir. Bom,
Primeira figura. Olha lá. É um quadrado. Vou fazer o mais fácil. Olha lá. Um quadrado. Muito bem. Primeira coisa que ele pediu aí foi o quê? Trace as diagonais partindo de um único vértice. Então, ó, vou partir desse aqui. Vou fazer a diagonal aqui. Eu já descobri que o quadrado tem quantos triângulos? 2. 2. Show de bola. Muito bem. Então, primeira coisa, faz a diagonal na sua figura aí. Pode colocar até 1 e 2 se você quiser, tá? Agora, repara o seguinte. Qual que é o nome dessa figura com 4 lados iguais, regulares? Quadrado. Quadrado. Mas também pode ser chamado de quadrilátero, certo? Então, eu quero que você coloque os dois nomes. Em cima, que dá para ter espaço, pode colocar quadrilátero. E embaixo, em cima dessa linha aí, do nome, coloque quadrado, tá bom? Agora, presta atenção em mim, por favor. Presta atenção em mim. Eu quero a soma da medida dos ângulos internos. O que que a gente fez? Eu tenho que saber quantos triângulos tem em cada figura. No quadrado, quantos triângulos tem? 2. 2. Então, você vai colocar nesse espaço que está aí. 2 vezes quanto? 90. Ah, não, 180. 180. Perfeito, Bruno. 2 vezes 180, que vai dar igual a quanto? 360. Show de bola. Então, você sabe que todos os ângulos internos de um triângulo vale 360 graus. Agora, na última coluna, ele quer saber quanto vale cada lado. Quanto vale cada ângulo. Perdão, lado não. Quanto vale cada ângulo. O que que ele fez? Quantos vértices tem um quadrado? 4. 4. Então, o que que ele fez? 360 e dividiu por quanto? Por 4. Por 4, que é a quantidade de ângulos de vértices. Professor, vai dar porque tá quanto? multiplicando. Que vai dar quanto? 90 graus. 90 Beleza? graus. Aí tá errado. Não é vezes, é divisão, tá? Arruma aí que tá errado. É divisão. Beleza? Vou fazer a segunda. Só para que eu te ensine uma coisa, Professor. um método prático, porque eu não quero que você fique sofrendo. Tá bom? Bom, na Professor. segunda figura, como ela chama? Professor. Pentágono. Pentágono. Show de bola. Hum. Agora vai ser a última figura que eu vou fazer as diagonais. Porque depois eu vou te ensinar uma forma prática. Eu tenho aqui um vértice, ele vai chegar até aqui, vai chegar até aqui. 1, 2, 3. Quantos triângulos eu tive? 3. 3. Muito bem. Como chama essa figura? Pentágono. 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 Ele dá lá o nome dela, pentágono. Agora, na segunda coluna aí, ele quer saber a medida dos ângulos internos. Eu sei que eu tenho 3 triângulos, então eu vou multiplicar o quê? 180 vezes por 3. 3. Ou 3 vezes 180, tanto faz, tá? Quanto é que dá? Vai dar 180 vezes 3? 540. Perfeito, 540. Muito bem. Agora, a pergunta. Eu quero saber quanto vale cada ângulo. Eu sei que todos é 540. Mas um pentágono, quantos vértices ele tem? 5. Então, qual vai ser a conta que eu vou fazer? 540 dividido por quanto? Por 5. 5. Show de bola. Quanto vai dar 540 por 5? 108. Show de bola. 108 graus. Tá bom? Assim, Agora, presta atenção em mim, porque a partir de agora eu não quero que você sofra mais. Olha para mim, por favor. Vamos reparar o seguinte. Num pentágono, quantos triângulos eu tive?
3. 3. Vou refazer a figura. Um quadrado. Quantos triângulos eu tive? 2. 2. 2. Vou fazer aqui um hexágono. Pessoal, mas não tem hexágono aí. Eu sei que não tem, mas eu vou fazer. No meu hexágono, vou fazer as diagonais. 1, 2, 3. Quantos triângulos eu tive? 4. 4. Então, presta atenção em mim aqui agora. Olha para mim. Olha como é bom a gente raciocinar. Quem pensa não sofre. Quantos lados tem um quadrado? 4. 4. Quantos triângulos você teve? 2. 2. Quantos lados tem um pentágono? 5. 5. Quantos triângulos você teve? 3. 3. 3. Quantos lados tem um hexágono? 6. 6. Quantos triângulos você teve? 4. 4. Qual é a semelhança? Todos Todos. dois triângulos a menos que os lados. Perfeito, Brunão. Então, olha a fórmula que eu vou te dar. N menos 2. Dá para você saber quantos triângulos. Só que N é o quê? É o número de lados. Pronto, acabou. Você já sabe a fórmula. Para que você vai usar isso? Para a seguinte situação. Olha lá a próxima figura. Quantos lados ele tem? 10. 10. Se ele tem 10 lados, quantos triângulos ele vai ter? 8. 8. 8. Acabou, não precisa fazer mais, você já sabe. Agora, essa formulinha que eu te dei, marca ela em cima da segunda coluna ali, ó. Número, soma da medida dos ângulos internos. Coloca lá, arruma direitinho aí essa formulinha aqui para você não esquecer e te ajudar. Tá bom? Uhum. Vai fazer do decágono. Então, vamos fazer decágono. Então, uma figura de 10 lados, ele chama, escreve aí, decágono. Aí, o que você vai fazer com esse decágono? Ele tem quantos triângulos? 8. 8. Vai fazer 180 vezes 8. 8. 8. Muito bem. Quanto dá? 1440. 1440. Perfeito. Graus. 1440. Agora, qual é a pergunta? Quanto mede cada lado? Quanto mede cada ângulo? Quanto mede cada ângulo? Eu vou pegar os 1440 e vou dividir pela quantidade total de ângulos. Quantos ângulos tem um decágono? 10. 10. Então, o que eu vou fazer? 1440. Vou dividir por quanto? Por 10. De cabeça, vai dar quanto? 144. 144. Muito bem, Isa. Perfeito, gatinha. Qual é a próxima figura? Ela tem 8 lados. 8 lados, ela chama octógono, com C mudo, tá? Octógono. Tá? Bom, se ele tem 8 lados, quantos ângulos ele vai ter? 6. 6, desculpa. Se ele tem 8 lados, ele vai ter 6 triângulos. Ô, Pro, mas tem 9 lados. Não tem 9, tem 8, gatinho. Não? Octógono. Ah, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá errado. Tá certo mesmo. Tem 9 lados. A tua apostila tá errada. Desculpa, gente. Tudo bem. Não é um octógono. É um eneágono. Me perdoa. Como é que escreve isso? Escreve, professor. Escreve mesmo. Ene. E-N-E. Eneágono. Ó, só para comprovar. Olha a tua apostila aí. O que ele fala? Octógono. Tá vendo? Então tá Uhum. errado. Mas aqui dá pra ver, porque sempre quando é número par, o Daí, de cima e esse de outro baixo é verdade. ficam... Não me atentei a esse, mas tá certinho. Então, é um eneágono. Beleza? Se ele tem 9 lados, quantos triângulos ele tem? 7. 7. 7. Então, vai ser 180 vezes quanto? Vezes 7. Vezes Bem. 7. 180 vezes 7 vai dar? 1260. Não, 1260. 260. Perfeito, show de bola. 1260. Aí depois, para mim saber quantos graus tem cada ângulo,
eu vou pegar esses 1.260 e vou dividir pela quantidade de ângulos que ele tem. Ele tem 9 ângulos, então vai dar 1.260 dividido por 9, vai dar? 140. Perfeito, 140. Show de bola. Agora, olha lá, próxima figura. Agora sim. Agora, Rafa, dá para perceber que é par, né? Porque em cima tá paralelo com embaixo. São 12 lados. É um dodecágono, tudo junto. Dodecágono. Se ele tem 12 lados, quantos triângulos ele vai ter? 10. 10. Perfeito. Então, vai dar 180 vezes 10. 1.800. 1.800. Essa foi a continha mais fácil que nós fizemos, né? Agora, eu vou pegar esses 1.800 e vou dividir pela quantidade de vértices, quantidade de ângulos. Quantos ângulos ele tem? 12. 12. Então, 1.800 dividido por 12 vai dar? 150. Show de bola. 150. Eu fiz a multiplicação, é divisão. É divisão, gatinho, tá bom? Agora, a quarta questão, na página 74. Vira lá que é a última que nós vamos fazer. Falta menos de 3 minutos. Faça um rascunho dos polígonos abaixo no seu caderno e depois preencha o quadro a seguir. Bom, na verdade, rascunho a gente já fez aí na lousa, vocês já estão careca de saber. Vamos lá. Um quadrado. Qual é a quantidade de lados? 4. 4. Qual que é a soma dos ângulos internos? 360. 360. Muito bem. Qual é a continha que você fez aí? É até interessante você colocar do lado. Você fez 2 vezes 180, certo? A quantidade de triângulos vezes 180. Ô, professor, Oi? mas a gente também já anotou no caderno. Também. Tudo bem. Perfeito. É para não esquecer mesmo, Vitória. É para não esquecer mesmo. Próxima figura é um pentágono. Quantos lados ela tem? 5. Se tem 5. 5 lados menos 2, dão 3 triângulos. 3 vezes 180 vai dar? 540. 540. Perfeito. Agora eu tenho um heptágono. Ó, quantos lados tem? 7. 7. 7. Então, quantidade de lados 7. Lados menos 2, para mim saber quantos triângulos são 5. 5 vezes 180 vai dar? Número exato, lindinho. 900? 900, perfeito, Vitorinha. 900. Então, coloca do lado. 5 vezes 180, para você lembrar. E agora sim, né? O octógono. 1.440. Octógono, eu tenho qual a quantidade de lados? 8. São 8. Então, quantidade de lados são 8, mas você vai fazer 6 vezes 180, que vai dar quanto? 1080. 1080. Show de bola. Beleza? Sim. Ora não. Amanhã a gente continua daí da página 74. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Maravilhoso dia. Tá bom, professor. Abençoada. Tchau. Beijo. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, meus pequenos.